Fala pessoal, tá começando mais um corte aqui no canal do Arquibancada Tricolor, então fica ligado e vem com a gente. Muita coisa pra gente falar, já vai deixando o seu like e a sua inscrição. Chaco, muito boa tarde, quero começar contigo sobre essa partida, o que falar e o que não falar também, né, desse São Paulo e Velo Clube, um jogo que realmente a coisa tá ficando feia, Chacon. Tudo bom, Sá? Um abraço para você, abraço para o Renan, para o Wilson, para o pessoal que está aqui no chat. Cara, não tem muito o que tentar achar explicação, não, cara. Acho que nem o Zubeldia mais tem explicação, até pelo que a gente viu na coletiva, né? Assim, o São Paulo extremamente vulnerável, uma coisa que a gente já vinha falando desde o início dessa temporada, uma coisa que já era algo recorrente, né? Por mais que vencesse algumas partidas, se colocava em situações de exposição desnecessárias, né? E eu senti um Zubeldia pela primeira vez, aí completamente feeling, tá? Não é necessariamente uma informação. Mas quando ele coloca uma equipe titular na partida do Velo Clube, a informação é fato. O planejamento era reservas Bragantino, titulares Inter de Limeira, reservas Velo Clube, titulares Palmeiras. Isso tudo porque eu cheguei a perguntar para o pessoal que trabalha no clube, que está no dia a dia do CT da Barra Funda, se iria titulares contra o Bragantino, reservada contra equipes fracas do campeonato em Brasília e titulares contra o Palmeiras. E aí que me falaram foi, não, porque não se pode correr o risco de voltar de Brasília sem uma vitória. Bom, voltou de Brasília sem uma vitória, e jogando 2 vezes como titulares. Zubeldia, se eu não me engano, no jogo contra o Guarani, ele chega falando o seguinte: 2 jogos titular, reserva. 2 jogos titular, reserva. E quando ele vai com o time titular no jogo contra o Velo Clube, já está muito claro que ele sabe que ele está pressionado e que ele está com a corda no pescoço. O Renan vai lembrar, acho que vocês vão lembrar também. Eu falei, quando teve o empate do jeito que foi contra a Inter de Limeira, eu falei, eu não duvido o Zubeldia deixar de lado a convicção e escalar o time titular contra o Velo Clube. Eu cheguei a falar isso no último debate em Três Cores. Porque ele sabe que ele está pressionado. E agora eu acho que já chegou num estágio sem recuperação, sabe? É um momento que não tem como recuperar. Então, é uma questão de tempo. Acredito que só o título do Campeonato Paulista daria um respiro a mais para o Zubeldia. Eu acho que o vice-campeonato, por exemplo, só se ele apresentasse uma melhora em desempenho, não em resultado. Resultado não é o ponto principal agora. Porque no ano passado, ele pega um trabalho iniciado, ele tem diversos lesionados. E diante da dificuldade, até dá para falar, pô, o resultado era mais importante, ele fez o beabá, o arroz com feijão, não jogava legal, mas pelo menos foi conquistando resultado. A temporada 2025, que era principalmente o ponto que eu batia, era para ter a pré-temporada e ter a galera de volta. Teve isso e não apresentou evolução. Pelo contrário, apresentou involução. Então, cara, não tem para onde fugir, cara. Ele, inclusive na coletiva, ele admite os erros, finalmente, uma coisa que ele podia ter feito um pouco antes, né? Admite os erros. Agora, titulares, cara, não tem nenhuma desculpa. Time reserva, gramado ruim, jogar como visitante, não tem uma desculpa para a atuação vexatória que foi. Ah, mas marcou 3 gols. Pois é. Os adversários que tem que se preocupar com o ataque, né? Foi a resposta que ele deu para mim no jogo contra o Mirassol. O pessoal que tem que se preocupar com o ataque do São Paulo. Bom, não se preocuparam tanto, mas na defesa eles fizeram o que queriam. O Belo Clube, que não tinha marcado 3 gols na temporada até. Exato. E o Sim, muito boa tarde para você. Queria começar, claro, né, puxando já também para o tema do técnico, porque o Zubeldia, ele estava bastante pressionado, né, para essa partida, isso é um fato. Então ele já tinha ali uma pressão muito grande depois do empate
e aí ele tenta força máxima de novo. Então ele tentou time titular nas 2 ocasiões ali em Brasília para tentar ficar com moral, para tentar classificação de forma direta, pontuação também no mata-mata, ficar tranquilo e sem pressão. E foi um tiro no pé total, né? Porque ainda que com força máxima, ainda que com time titular, ele empata os 2 jogos de forma que o coletivo não funciona. E isso gera muita pressão em cima do técnico. Queria que você comentasse um pouco sobre essa sequência do São Paulo em Brasília e sobre essa pressão que é forte, acho que é o, enfim, pior momento do Zubeldia no comando técnico do São Paulo, e como que você enxerga essa sequência, meu caro Wilson? Muito boa tarde. Boa tarde, Gabi, Renan, Chacon. Cara, eu posso dizer que ele colheu o que ele plantou. O Renan havia comentado ontem que eu concordo com ele quando falou que era para o titular ter jogado contra o Bragantino e o Banguzinho ter jogado contra a Inter de Limeira para o titular pegar 2 jogos seguidos. Eu acho que se fosse mais ou menos nesse cenário, não sei se mudaria o resultado, mas pelo menos dentro de um planejamento, ele teria um plano B. E aí ele foi para um planejamento onde deu errado na segunda, aliás, deu errado no sábado, deu errado na segunda, ele se viu obrigado a colocar o time ontem. E infelizmente deu errado também. Deu errado o que eu digo no quesito resultado, tá? E aí entra mais um tiro no pé que eu acho dele, que é assim, a opção pelos 4 na frente é dele. O quarteto funciona. Eu gosto do quarteto, cara. O quarteto, ele funciona. Ele funcionou contra o Santos na derrota, ele funciona contra o Corinthians, contra o Mirassol, o jogo que o Chacon comentou com ele, por que a gente estava tão exposto e ele pegou ar. Então, eu acho que o quarteto, ele cria. Ele tem as triangulações, a aproximação. Só que, cara, se ano passado, sem o quarteto, a gente já comentava aqui que estava exposto, esse ano, com o quarteto que não volta, cara, eu não posso dizer nem que dá para colocar na conta dos da defesa, porque eles estão no mano quase que o tempo inteiro. Ontem o time do Velo Clube estava parecendo um time que jogava junto há 5 anos de Série A. Porque o contra-ataque dos moleques, mano, era uma rabiscada para o lado, ou 1-2 que eles acertavam, e era os 2 volantes nossos correndo para trás, o zagueiro tentando fechar o espaço, correndo olhando para o nosso gol assim. Cara, era um Deus nos acuda toda hora. E contra o Mirassol já tinha sido assim. Então, tipo assim, e a opção dele, sabe? A opção dele, o planejamento, foi a opção dele, o esquema tático. Eu não vejo ainda ele naquele ponto que não tem mais remédio. Eu acho que ele ainda está... e aí o Renan também comentou ontem, pô, será que não tem um cara da comissão que não vira para ele e fala, cara, ô Zuba, nós estamos expostos. Eu acho que a gente está exposto. Pressuposto, a gente está exposto. Será que não tem um cara que fala isso? Não é possível esse teu cabeça dura assim, cara. E aí, mano, é uma loucurada que dá uma agonia na gente, assim, que é todo jogo. E ontem ele assume, beleza, assumiu. E agora, como é que a gente vai? Será que ele... E porque, assim, vamos lá, com todo respeito, tá? Aos jogadores, temos o quarteto, temos o Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. Dos 4, assim, como que eu posso falar uma parada sem ser... eu acho que numa votação democrática, se fosse para tirar um, tiraria o Luciano. Só que o único que está encaixando o jogo é o Luciano. Ontem o Luciano faz 2 gols e assistência. Contra o Santos, ele tem 3 chances de gol. Então, cara, ele vai ter que derrubar um. Ele quer tirar, ele quer ficar menos exposto. Um vai ter que cair, cara. Não vai dar para jogar os 4. Porque se jogar os 4, a gente vai empatar 6-6 com o Sport. A gente pode ganhar de 3-1 do Atlético Mineiro. Mas se a gente pegar o Flamengo, vai ser 9-9. Porque, mano, a gente tá completamente exposto. E ontem é uma amostra do que foi. A gente até cria contra o Velo Clube e tal, mas a gente parece aquele treino alemão da minha época e do Renan lá, que é defesa contra ataque. Se os caras só se preocupam em atacar, o time que rouba a bola vai atacar o que tá esperando. E é mais ou menos isso o jogo, cara. E aí, cara, sei lá. Daí ele tem que mudar. Ou
e aí entra naquele fato de ser mandado embora. Eu acho que a diretoria não ia ser benéfico mandar ele embora, mas os caras têm que chamar ele na frente e falar: Zuba, você tinha a opção de escolher o que você queria, você não tem mais. Agora você vai ter que fazer de um jeito que a gente fique menos exposto, que a gente volte a ser competitivo com o Oscar em campo. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.